uma experiência muito transformadora, que eu falo, né? A gente nunca mais vai ser eu nunca mais vou ser a mesma, meu marido também não. Tava tudo indo bem na gestação, não teve um motivo específico que justificasse a prematuridade, foi de repente mesmo, com 32 para 33 semanas ele resolveu nascer. Foi um desafio, assim, para mim. Particularmente foi um pouco mais difícil, assim, por eu ser médica, pediatra, né, especialista em crianças. Então eu tive muito medo, justamente por saber dos riscos que a prematuridade, né, gera para a criança e por saber que seria um processo longo e difícil. A palavra de ordem, assim, que eu acho da prematuridade é ter paciência, né? Eu tive que desenvolver esse meu lado e ter paciência para esperar o tempo dele, né? Dele se desenvolver e poder vir embora para casa. Eu tinha medo, um medo relacionado com como iria ser, como que ele iria nascer, se ele iria nascer bem, se ele ia precisar de um suporte para respirar. Depois vieram outros medos, que seria o medo se o nosso vínculo seria o mesmo, né? Porque eu não poderia cuidar dele nos primeiros dias, ele não poderia ficar perto de mim nos primeiros dias. Eu sei o quanto é importante isso para o desenvolvimento, né, da criança, um desenvolvimento saudável, é estar perto da mãe. E mesmo que eu estivesse lá ao lado dele, né, dentro da UTI, eu sabia que não seria igual. A questão da amamentação, né, se ela poderia ser estabelecida, se eu teria sucesso com a amamentação. Eu poderia desenvolver esse papel de mãe, exercer esse papel de mãe mesmo dentro de uma UTI, né, mesmo com ele ali tão pequeno, precisando de outros cuidados, de outras pessoas. E aí a gente foi entendendo essa prematuridade, tendo paciência com ele, e as coisas foram dando certo, até o dia da gente trazer ele para casa. Exigiu da gente muita maturidade, muita fé, né? Principalmente muita fé. A gente tinha muita fé em Deus, confiava, entregava a vida dele a Deus mesmo e aquela equipe que cuidava dele. E foi imprescindível o apoio da nossa família, dos nossos amigos, né? Foi, assim, essencial para a gente poder passar por tudo. Foi a questão de não saber como é que ele iria nascer, se ele iria nascer bem ou não. Então, assim, a nossa principal preocupação era relacionada à saúde dele. Eu digo que no processo todo, alguns momentos me marcaram muito, assim, entre eles, né? O momento de voltar para o quarto, que eu estava internada e depois desci, tive ele no bloco obstétrico e subi para o quarto. E ali tinha a família toda, né? Me esperando ele também. Então, subir sem ele foi muito difícil, ficar internada sem ele, né? Passeando pelos corredores lá do hospital, vendo os bebês com as mães. Esse momento era muito complicado. O momento que gera mais dor, eu acho, é o momento de sair do hospital. Porque eu entrei com ele dentro de mim, né? Dentro do meu ventre. E aí tive que deixá-lo lá, sob o cuidado de uma equipe que eu não conhecia, as pessoas. E vim pra casa sem ele foi é uma dor assim, que eu não consigo explicar. Mas eu pedi a Deus que me desse forças, porque eu precisava estar do lado dele, né? Eu sabia que eu precisava passar força para ele ficar bem. No outro dia eu já levantei com a cabeça erguida e falei, eu tenho que estar lá. Ele precisa de mim, né? E várias vezes, quando as notícias não eram boas, quando, né, as coisas não estavam indo assim de acordo com o esperado, eu pedia desculpas pra ele, assim, eu falava, filho, desculpa, mamãe às vezes não confia em você, acha que você é tão pequeno, que você é tão frágil, né, mas você é forte demais, olha tudo que você tá vencendo, né, você ainda não sabe respirar sozinho, você ainda não sabe se alimentar sozinho, mas você tá vencendo. Era difícil esses dias, mas graças a Deus agora a gente, né, pode comemorar que ele venceu. E também os momentos que eu tinha que deixá-lo, né? Eu passava o dia todo lá com ele, ao lado dele, e aí todas as noites eu tinha que vir embora sem ele. E aí ficar aqui, né, esperando pelo outro dia, para estar junto dele de novo. Essa questão de ser pediatra é uma via de mão dupla que eu falo, né? Assim, eu tive que ter muito equilíbrio,
porque todas as minhas colegas, né, de profissão e tudo, falavam assim pra mim: Priscila, tenta ser mãe nesse momento. Não pensar como pediatra, porque ele é seu filho, e dizem que com o filho da gente, a gente sempre vai pecar pelo excesso, né? Eu não consigo ser diferente disso, né? Tá em mim isso. Então, foi complicado. Eu sabia, né, quando as coisas estavam acontecendo. Então, assim, eu sabia dos riscos que ele estava exposto. E isso me deixava muito angustiada. Eu ficava muito angustiada. E as outras pessoas que, né, meu marido, o restante da família que não tem esse conhecimento, às vezes exigia um pouco mais de mim também, sabe? Queria saber das coisas através de mim. Até porque os outros familiares não tinham acesso, né, na UTI. Achar um equilíbrio entre mãe e médica. Então, assim, mas eu digo que, resumindo, eu acho que eu fui mais mãe, sabe? Eu entreguei mesmo nas mãos da equipe a vida dele e deixava eles atuarem, né? Escolherem, né, o melhor caminho, fazerem as melhores decisões. Houveram momentos, assim, que eu tive que também, às vezes, fazer perguntas que outras pessoas não fariam, sabe? Questionar algumas condutas que talvez outras pessoas não fariam. Então, isso foi, assim, eu me sentia bem também, porque eu sabia que eu estava fazendo isso pelo bem dele. Por ser pediatra, você idealiza, né? Que seu filho vai nascer bem, vai nascer saudável, que você vai poder cuidar dele, porque você tem todo o conhecimento, assim, do que é melhor, né, as melhores recomendações atuais sobre crescimento, desenvolvimento, o que você pode fazer pelo seu bebê para que ele cresça saudável. E aí você se vê diante de uma situação que você tem que entregar a vida dele para outras pessoas. E que nem tudo vai ser de acordo com o que você pensa. Então, eu falo que eu saio dessa experiência também com a minha profissão transformada. Eu nunca mais vou ser a mesma, vou ser uma pediatra diferente, até do ponto de vista, assim, de humanização. Eu fui carregar ele no colo, ele tinha 4 dias de vida. Foi a primeira vez que eu fui pegar ele no colo. E mesmo assim, não foi aquele pegar no colo de ficar aconchegante. Ele tinha um monte de fio, tinha um aparelho para ele respirar. Não foi, né, um momento, assim, maravilhoso, que eu digo, né, que é aquele que eu sonhei. Como médica, eu saio transformada, assim. Eu voltar a trabalhar, eu acho que eu vou ser uma médica bem diferente, por ter tido essa experiência de estar do outro lado, né, de ser a mãe de um paciente, assim, em que a vida dele estava sob o cuidado, assim, daquela equipe. Então, nunca mais vou ser a mesma mesmo. Ele amamenta exclusivamente no seio, né? Ele já vai fazer 5 meses. E aí, desde o primeiro dia que eu tava lá no hospital, eu já ordenhava leite e levar para ele na UTI. E aí ele recebia o leite através da sonda, né? E aí foi muito importante no início a minha força de vontade, primeiramente, né? Que eu queria muito amamentar, era um desejo que eu tinha, assim, desde muito antes da gravidez. Mesmo durante os 21 dias que ele permaneceu internado, eu ia ao hospital 5 vezes, assim, por dia. Tem uma sala de ordenha e lá existe um lugar para armazenar. Então ele recebia esse leite. E aí era hidratação o dia todo, né? Tomar bastante líquido, o cuidado com as mamas e tudo, para conseguir manter a produção de leite para quando ele chegasse em casa eu poder amamentá-lo. E aí, uma semana antes dele vir para casa, ele começou a sugar, né? Aprendeu a sugar e começou a sugar. E a partir de então, ele só mamou leite materno. A gente tem que ter fé em Deus, né? Eu acho que Ele cuida dos nossos pequenos lá enquanto a gente não tá lá, né? Então, ter esperança, entregar, né? Confiar na equipe, no corpo clínico que tá cuidando daquele bebê, porque isso é imprescindível. Confiar neles, falar para eles, sabemos que eles são capazes, porque eles são, né? Eu falo que eu ficava perto o tempo todo. Existe um método que é desenvolvido em quase todas as UTIs, assim, do país, que é o método canguru, que o bebê fica com a mãe em contato pele a pele, né, durante a maior parte do tempo, o tempo que você conseguir ficar com o bebê. Isso propicia o ganho de peso mais acelerado, o desenvolvimento do bebê. Então, assim, quando ele estava no meu colo, no contato pele a pele, então os batimentos tranquilizavam,
todos os parâmetros, assim, ficavam ótimos, ele ficava muito tranquilo. Conversar com as pessoas, se abrir, sabe? Não ter medo de falar sobre aquilo, não guardar as coisas só pra você, porque é um momento muito difícil e acaba que outras pessoas não podem estar ali naquele espaço com você. Então, uma coisa que me ajudou demais foram as outras mães de UTI, né? Assim, a amizade que eu fiz com elas, a troca de experiências entre as mães de UTI é muito bacana. A gente tinha um momento que a gente se reunia, assim, que era para ordenhar o leite, a gente aproveitava para conversar. E aí ali era momento de, às vezes, de compartilhar as angústias, né? Tinha dia que as notícias para mim não eram boas, mas para outra pessoa tinham sido maravilhosas, então a gente ficava ali, encontrava uma esperança. Tinha o dia da alta de algum bebê, que era um dia que todo mundo se alegrava. Essa troca de experiências, de conhecer a história do outro ali com essas mães de UTI ajudam muito. Falo que é muito importante você conhecer, conversar com as outras mães para saber, né, como que elas estão passando por aquilo, porque com certeza vai ser enriquecedor para todo mundo.